Você já ouviu falar da mulher que foi aprisionada em um jarro, segundo a Bíblia? Essa história misteriosa tem fascinado muitos. Mas será que ela é realmente parte das Escrituras Sagradas? Descubra a verdade chocante por trás dessa lenda e mergulhe em histórias reais de mulheres da Bíblia cuja fé quebrou jarros de confinamento e moveu montanhas, revelando o verdadeiro poder de Deus. Olá, queridos irmãos e irmãs do canal A Fé Movendo Montanhas. Hoje embarcaremos em uma jornada de fé e discernimento que nos levará aos confins da curiosidade humana e, mais importante, à solidez da Palavra de Deus. Há uma história que tem circulado, uma narrativa intrigante que fala de uma mulher supostamente aprisionada dentro de um jarro. Uma imagem poderosa que evoca mistério, cativeiro e, quem sabe, um toque do sobrenatural. A pergunta ecoa: a mulher que foi encerrada em um jarro, segundo a Bíblia, existe? Muitos se perguntam, e talvez você mesmo já tenha ouvido essa história ou a visto em algum canto da internet. É uma imagem que gruda na mente. Uma vida inteira confinada, limitada, talvez esquecida, dentro de um recipiente. Mas será que essa narrativa tem suas raízes nas Sagradas Escrituras, na Bíblia que conhecemos e amamos? Ou seria ela uma lenda, um eco distante de alguma tradição, ou mesmo uma completa invenção? Como canal dedicado a aprofundar nossa fé e a desvendar as riquezas da Palavra de Deus, temos a responsabilidade de buscar a verdade. E a verdade, meus amigos, é que, ao examinarmos cada livro, cada capítulo, cada versículo do cânon bíblico, Antigo e Novo Testamento, não encontramos nenhuma menção a uma mulher que tenha sido literalmente encerrada em um jarro. Sim, é isso mesmo. Essa história específica da mulher confinada em um jarro não faz parte das narrativas bíblicas inspiradas por Deus. É importante que saibamos disso. Em um mundo onde a informação se espalha rapidamente e muitas vezes sem checagem, a distinção entre o que é bíblico e o que é lenda ou mito se torna crucial para a nossa fé. Nossa fé é edificada sobre fundamentos sólidos, sobre a rocha que é Cristo e sobre a inerrante Palavra de Deus. Mas então, por que essa história ganha tração? De onde ela vem? Lendas e mitos populares podem ter origens diversas. Adaptações de contos folclóricos, interpretações errôneas de textos antigos, muitas vezes apócrifos ou não canônicos, ou até mesmo criações recentes que, por sua dramaticidade, acabam se infiltrando na imaginação popular, misturando-se com o sagrado. A própria ideia de confinamento e libertação é um tema universal, e não é de se estranhar que histórias como essa surjam. No entanto, o fato de essa história não estar na Bíblia não significa que a Bíblia não aborde temas de confinamento, de aprisionamento, seja físico, social, espiritual ou emocional, e, acima de tudo, da libertação divina. Pelo contrário, a Bíblia é um livro repleto de narrativas poderosas de homens e mulheres que, em diversas circunstâncias, se viram em um jarro, limitados por suas realidades, mas que experimentaram o poder de Deus movendo montanhas em suas vidas. E é para essas histórias verdadeiras que queremos voltar nossos olhos e corações hoje. Vamos explorar o conceito de jarro de uma perspectiva bíblica e metafórica. Quais foram os jarros que a vida impôs a mulheres de fé? Como Deus as tirou desses jarros de desespero, de injustiça, de doença ou de ostracismo? Porque, de fato, a Bíblia está repleta de mulheres que enfrentaram barreiras imensas, mas cuja fé as libertou. Pensemos, por exemplo, na história de Ester, a jovem judia, órfã, que se viu levada para o harém do rei Assuero. Que jarro de circunstâncias mais opressivo poderia haver?
Ela estava em um ambiente de luxo, sim, mas também de profundo confinamento e perda de identidade. Ela era uma entre muitas, uma mulher escolhida não por amor, mas por beleza e conveniência, sem voz e sem poder real. Imagine-se nesse jarro de paredes opulentas, mas espiritualmente sufocantes. Esther foi tirada de seu lar, de sua família, de sua cultura. Foi colocada em um sistema onde sua beleza era sua moeda de troca e sua liberdade pessoal, quase inexistente. No entanto, Deus tinha um propósito soberano para ela. E quando o jarro de opressão política e genocídio contra seu povo, os judeus, se fechou, através do cruel plano de Amã, Esther foi confrontada com uma escolha que definiria seu destino e o destino de toda uma nação. Seu primo Mordecai a desafiou com aquelas palavras imortais: quem sabe se não foi para um tempo como este que você chegou à posição de rainha. Esther 4:14. Ali, dentro daquele jarro de seu palácio, Esther teve que tomar uma decisão de fé que moveria montanhas. Ela poderia ter permanecido em seu confinamento seguro, protegida pelo rei, e ignorado o clamor de seu povo. Mas não. Ela escolheu a fé. Ela jejuou e pediu que o povo jejuasse com ela. E com uma coragem que só a fé pode dar, ela declarou: se perecer, perecerei. Esther 4:16. Ela arriscou a própria vida, quebrando o protocolo real, entrando na presença do rei sem ser chamada, um ato que poderia significar morte instantânea. Mas o que aconteceu? A mão de Deus estava com ela. O rei estendeu-lhe o cetro de ouro. As portas do jarro do confinamento se abriram para ela usar sua voz, sua posição, para interceder. Esther, a mulher que foi confinada em um harém, tornou-se a libertadora de seu povo. Seu jarro se transformou em um púlpito de influência divina. Sua história nos ensina que, mesmo em circunstâncias que parecem aprisionar-nos, Deus pode nos posicionar para um propósito maior. A fé de Esther não moveu apenas montanhas, moveu um império e salvou uma nação. Agora, voltemos nossos olhos para outra mulher, de um passado mais remoto e de uma reputação, humanamente falando, muito diferente. Raabe, a prostituta de Jericó. Ela vivia em um jarro social de exclusão e pecado, confinada pela reputação de sua profissão e pela iminente destruição de sua cidade idólatra. Jericó era uma cidade murada, um grande jarro de orgulho e rebelião contra Deus, prestes a ser esmagado pela justiça divina. Raabe era uma mulher de Jericó, uma cidade condenada. Seu jarro era tanto físico, pelas muralhas impenetráveis da cidade, quanto espiritual, pela idolatria e imoralidade que a cercava. Sua profissão a colocava à margem da sociedade respeitável. No entanto, ela havia ouvido falar do Deus de Israel, de seus prodígios e de seu poder. Uma semente de fé germinou em seu coração. Quando os espias de Josué chegaram a Jericó, Raabe demonstrou uma fé notável. Ela escondeu os espias e, desafiando seu próprio povo e arriscando sua vida, declarou: eu sei que o Senhor lhes deu esta terra. Josué 2:9. Ela reconheceu a soberania de Deus sobre tudo. Ela viu além dos muros de sua cidade, além de sua própria condição. Ela viu o poder do Deus de Israel. Em um ato de pura fé, Raabe fez um pacto com os espias, pedindo salvação para si e sua família. E o que ela deveria fazer? Pendurar um cordão escarlate em sua janela. Um cordão, um sinal que a distinguiria da destruição iminente. Ela foi libertada do jarro de condenação de Jericó, não por suas obras, mas por sua fé. Ela foi tirada do meio da destruição e, mais do que isso, foi incorporada ao povo de Deus, tornando-se uma ancestral de Jesus Cristo, registrada na genealogia de Mateus. A história de Raabe nos ensina que a fé pode nos resgatar de qualquer jarro de pecado, de qualquer confinamento social, de qualquer condenação.
Não importa quão escuras sejam as paredes do nosso jarro, o fio escarlate da fé no sangue de Jesus pode nos libertar e nos dar um novo começo, uma nova identidade em Cristo. Sua fé moveu as montanhas de julgamento e abriu caminho para a graça. E para um terceiro e profundo testemunho, voltemos nossa atenção para a história da mulher com fluxo de sangue encontrada nos Evangelhos. Mateus 9, Marcos 5, Lucas 8. Ela viveu em um jarro de sofrimento físico e ostracismo social por 12 longos anos. 12 anos de doença, de dor e de exclusão. A lei a declarava impura e qualquer um que a tocasse também se tornava impuro. Ela era literalmente confinada pelo seu sangramento. Imagine o peso desse jarro. 12 anos de médicos que não podiam ajudar, de recursos financeiros exauridos, de solidão imposta pela doença. Ela não podia participar plenamente da vida comunitária, não podia abraçar seus entes queridos sem os contaminar. Ela estava aprisionada em um ciclo de impureza e desespero, um verdadeiro jarro de aflição que roubava sua vida dia após dia. Mas ela ouviu falar de Jesus. Uma esperança nasceu em seu coração. Uma fé que, talvez frágil no início, se tornou inabalável. Ela pensou: se eu tão somente tocar na orla do seu manto, ficarei curada. Marcos 5:28. Essa foi a semente de fé que ela carregava. Essa era a sua crença inabalável no poder do Messias. E assim, em meio à multidão, desafiando a lei e a própria fraqueza física, ela se arrastou. Ela se moveu, não importando os obstáculos. Com um toque simples e cheio de fé, o poder de Jesus a curou instantaneamente. Ela foi liberta do jarro da doença, da vergonha, do isolamento. Jesus sentiu o poder sair dele e, ao perguntar quem o tocara, fez com que a fé dela fosse publicamente reconhecida, não apenas a cura física, mas a restauração completa. Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Marcos 5:34. A mulher com fluxo de sangue nos ensina que não importa quão profunda seja a nossa aflição, quão apertado seja o jarro da nossa doença ou do nosso sofrimento, a fé em Jesus tem o poder de nos libertar. Basta um toque, um clamor do coração, para que o poder de Deus se manifeste. Sua fé não só a curou fisicamente, mas a resgatou social e espiritualmente. Sua fé moveu montanhas de desespero e restaurou sua vida. Vemos então que a Bíblia, embora não contenha a lenda da mulher no jarro, está recheada de histórias reais e poderosas de mulheres que viveram suas próprias formas de confinamento. Mulheres que enfrentaram jarros de opressão, pecado, doença, preconceito e desespero. Mas em todas essas histórias, o fio condutor é o mesmo: a fé em Deus. A fé, meus irmãos e irmãs, é a chave que abre qualquer jarro. É a força que quebra as paredes da desesperança, que remove as pedras do cativeiro e nos permite experimentar a liberdade que só Jesus pode oferecer. O jarro pode ser um vício, uma mágoa profunda, um ciclo de pecado, uma situação de injustiça, uma doença crônica ou até mesmo a incredulidade. A Bíblia nos chama a um discernimento constante, a testar tudo pelas Escrituras. Não devemos nos deixar levar por lendas e mitos, por mais interessantes que pareçam. Nossa fé deve estar ancorada na verdade da Palavra de Deus, que é viva, eficaz e poderosa para transformar vidas. Que a história da mulher no jarro nos sirva de lembrete, não apenas para buscar a verdade nas Escrituras, mas também para nos inspirar nas mulheres de fé que realmente existiram e cujas vidas testificam do poder de um Deus que liberta, cura e salva. Que possamos aprender com Ester a coragem de nos posicionarmos para o propósito de Deus, com Raabe a ousadia da fé que nos tira da condenação, e com a mulher do fluxo de sangue a persistência de buscar a Jesus em meio à multidão.
Que sua fé também mova montanhas e que você seja livre de qualquer jarro que a vida possa ter te imposto. Confie no Senhor, pois Ele é o Deus da libertação. Meus irmãos, a diferença entre a lenda e a verdade é o poder. E o nosso Deus é um Deus de poder e de verdade. A história da mulher no jarro nos alerta. Cuidado onde você coloca a sua fé. A nossa âncora é a palavra. São mulheres como Esther, Raabe e tantas outras que nos mostram o que acontece quando confiamos no Deus vivo. Que você seja hoje encorajado a buscar essa verdade nas Escrituras e a deixar que o Senhor quebre todo jarro de limitação na sua vida. Se esta palavra fortaleceu a sua fé, faça parte desta missão. Inscreva-se no canal A Fé Movendo Montanhas, deixe o seu like, compartilhe esta mensagem e ative o sininho. E lembre-se, este ministério depende da graça de Deus e da sua generosidade. Apoie este canal fazendo um Pix. Sua ajuda nos mantém no ar. Vamos juntos continuar espalhando o Evangelho. O nosso Pix está na tela. Busque a verdade e a verdade te libertará. Fique na paz.